Olá, bem-vindo novamente. Estamos começando a quinta conferência. Na verdade, são mini-aulas, né? Elas têm uma certa sequência. Hoje eu gostaria de retomar o que eu falei nas outras conferências e avançar um pouquinho, mas não muito. É mais uma conferência de consolidação, de sistematização de algumas ideias. Sobretudo, a gente viu na quarta conferência o itinerário do cético. O sexto empírico diz que são dois os princípios fundamentais do ceticismo. Um deles é o princípio causal ou é a origem causal, né? Aquilo que motiva e que leva uma pessoa a se tornar cética. Estava nos esboços pirrônicos 1.12 e, em complementação, essa trajetória, esse itinerário era também explicado no 1.26 e 1.29, sendo que em 1.26 há uma ênfase no meio dessa trajetória e a ênfase de 1.29 é no final ou no objetivo dessa trajetória, aquilo que busca uma pessoa, uma determinada pessoa, quando ela faz filosofia e vira ou se torna uma cética, né? Bom, resumindo, esse itinerário, né, nessa descrição que o sexto empírico faz, juntando essas três passagens, é que uma pessoa de talento, isso é uma pessoa naturalmente inteligente e de boa formação também, né, estudada, ela observa que existem certas irregularidades no mundo, aquilo de alguma maneira a desnorteia, ela não sabe o que é verdadeiro, o que é falso, né? E isso a incomoda, essa ignorância dela a respeito da verdade sobre o mundo a incomoda, e ela então tem que resolver isso, e ela ouve dos filósofos que eles houve a promessa de que eles vão então mostrar para essa pessoa talentosa o que é verdade e o que não é verdade, né? Então, essa pessoa de talento se põe a investigar aquilo que dizem os filósofos e nessa investigação filosófica, a pessoa de talento ela tem a experiência do desacordo, do profundo desacordo entre os filósofos. Não há assunto que os filósofos investiguem que não existe, que não reine a discordância das opiniões, né? E, portanto, o homem de talento, diante desse conflito, né, interminável das filosofias, ele percebe que todas elas são muito bem argumentadas, todas elas são muito complexas, muito sutis, e que todas elas são igualmente convincentes. Quando você lê um filósofo, você se sente persuadido por ele, né? De alguma maneira, aquilo que está sendo dito tem uma força tal que arrebata o nosso espírito e a gente acha que ele tem razão. Mas tão logo a gente começa a ler e estudar outra filosofia, sem ter ainda fechado, né, a questão com a primeira filosofia, a gente vê que a segunda e depois a terceira e a quarta, todas elas dispõem de argumentos muito bons, um discurso muito sofisticado, aquilo que parecia verdadeiro, você percebe pela crítica endereçada por outra filosofia à primeira, que então a primeira, embora tenha te persuadido, ela tem seus problemas, né? A segunda parece verdadeira, mas você lê uma terceira e você percebe que essa também tem seus problemas, e assim sucessivamente. De tal forma que todas essas filosofias, embora elas tenham ótimos argumentos, elas também enfrentam dificuldades muito sérias, que são levantadas pelas outras filosofias. De tal modo que o homem, essa pessoa de talento, ela experimenta essa igualdade de forças, né? Isso é, todas as filosofias são igualmente atraentes do ponto de vista da sua retórica e, portanto, uma acaba anulando, né? A força persuasiva de uma filosofia é anulada pela força persuasiva das filosofias que lhe são contrárias. Incapaz de poder afirmar ou negar qualquer uma dessas teorias, essa pessoa de talento ela hesita, né?
e, portanto, ela não dá o seu assentimento a nenhuma proposição, a nenhuma tese, a nenhuma teoria, a nenhuma doutrina filosófica, suspende o juízo e, por um acaso, ela descobre, ela percebe, ela tem a experiência do desaparecimento daquela perturbação inicial. Se a perturbação inicial estava ligada a uma ignorância da verdade, e ela achava inicialmente que essa verdade seria, a descoberta da verdade removeria essa perturbação, o que ela descobre no final desse itinerário é que essa perturbação ela também é removida pela suspensão do juízo. Quando você decide reter a mente, não deixar a sua mente dar um assentimento, essa perturbação inicial desaparece e sobrevém então a imperturbabilidade ou a tranquilidade. Esse foi o itinerário que a gente viu na conferência passada. Agora, a pergunta que vai nortear um pouco essa retomada do que a gente viu até aqui é assim, quando, em que momento a pessoa se transforma numa cética? Essa pessoa de talento que passa por essa trajetória toda, em que momento ela vira cética e por que ela vira cética? Exatamente no que consiste o ceticismo dela. A resposta mais banal que a gente já tinha visto lá no começo é que se essa investigação levasse a uma doutrina, essa pessoa se transformaria numa dogmática. Eu tinha falado de dois momentos da filosofia, um momento da investigação e um momento do resultado da investigação. No caso dogmático, é muito fácil a gente dizer qual é o resultado. Por exemplo, o Descartes faz uma investigação filosófica e a gente tem a filosofia cartesiana. É famoso, eu penso, logo existo, eu sou, eu existo, depois a prova da existência de Deus, o mundo é uma substância extensa, as mentes são substâncias pensantes. Então, cada filósofo tem a sua doutrina e a doutrina professada por um filósofo é justamente o resultado dessa investigação filosófica. Bom, nos acadêmicos é um pouco diferente, mas também tem um resultado. O resultado é que eles declaram que é impossível conhecer a verdade. Mas os céticos eles persistem na investigação. Eles continuam investigando. Eles não interrompem a investigação. Eles não põem um fim na investigação porque ou eles descobriram a verdade ou porque eles acham que é impossível descobrir a verdade. O que então produz essa investigação? Parece que a pessoa de talento vai estar condenada se ela não chega a nenhum resultado, como no sentido de uma doutrina. E, de outro lado, ela não desespera e não desiste de continuar investigando, mas ela mantém a esperança e ela continua investigando. O que se produziu? A ideia de que a investigação tem um resultado para a pessoa de talento que investigou e suspendeu o juízo não é muito claro qual que é esse resultado, o resultado que transforma essa pessoa numa cética. E é disso que eu queria falar hoje com vocês, explicar melhor isso. Apenas descrever esse itinerário, como eu fiz na conferência passada, e retomar aqui, eu acho que é insuficiente para a gente entender por que num certo momento dessa trajetória nós podemos dizer que a pessoa de talento se transformou numa cética. Agora é uma pessoa cética. Eu acho que tem várias coisas para serem ditas aqui. A primeira é caracterizar melhor a ideia de suspensão do juízo. Porque, num certo sentido, a suspensão do juízo é o correlato do resultado que obtém um dogmático, que é a sua doutrina, ou a declaração de que o conhecimento é impossível dos acadêmicos. Embora, propriamente falando, a suspensão do juízo não seja um resultado no sentido mais positivo, porque não é nenhuma afirmação, nenhuma negação, é justamente não afirmar nem negar nada, eu acho que, num certo sentido, se pode caracterizar a suspensão do juízo como um resultado da investigação filosófica inicial que faz com que a pessoa de talento se transforme numa cética.
Mas não é qualquer suspensão do juízo que transforma essa pessoa de talento numa cética, né? É uma suspensão do juízo muito bem definida, digamos assim, né? Digamos que a filosofia tenha pelo menos 10 assuntos, né? Por exemplo, existe critério de verdade, existe o verdadeiro, existem signos, existem provas, né? Ou na área da física, existem princípios ativos, existem causas, existem os deuses, existem os corpos, o espaço e o tempo que o corpo ocupa, né? E o tempo que ele dura são coisas reais, né? Quantos corpos tem? Então, os números são reais, existem realmente? Bom, tem uma série de questões na filosofia. Bom, alguns filósofos poderiam, assim, suspender o juízo sobre todas as questões investigadas na física, mas não suspender o juízo com relação à moral. A gente hoje tende a dizer, ele é um cético com relação à física, mas não é um cético com relação à moral. Por quê? Porque nos assuntos da física suspende o juízo, mas nos assuntos da moral não suspende o juízo, né? Ou então, não, ele é cético com relação à lógica, mas não é cético com relação à física ou à ética. Ou ele é cético nessas questões, mas não é cético naquelas questões. Quer dizer, nós poderíamos dizer que uma pessoa é cética quando ela suspende o juízo em algumas áreas, em outras não? Bom, a gente fala assim. Eu acho que para a filosofia contemporânea, esse é um linguajar comum. Cético sobre a religião, cético moral, né? E por aí vai. O sexto empírico não pensava dessa maneira. Eu acho que os céticos antigos, de um modo geral, não pensavam dessa maneira, como se pudesse haver mais céticos ou menos céticos. Acho que o que o sexto empírico pensava é que certas filosofias poderiam estar mais próximas do ceticismo, mas elas não eram céticas. Aliás, ele se dedica longamente a mostrar que mesmo filosofias que são muito próximas não são filosofias céticas, né? Isso, então, a gente chega num ponto que é crucial, talvez o primeiro ponto crucial dessa conferência, né? É que não basta ter uma experiência de suspensão do juízo nesse ou naquele assunto e talvez nem mesmo ter uma suspensão do juízo repetida em vários assuntos. Como se assim, bom, se a filosofia, se eu investiguei 20 assuntos e eu suspendi o juízo em 13, 14 assuntos e em outros eu não suspendi o juízo, então eu sou uma pessoa bastante cética, embora não totalmente. Não, eu não sou cético para o sexto empírico, né? Não basta ter uma experiência repetida de suspensão do juízo em muitas das questões investigadas, nem mesmo na maioria delas. É preciso que a experiência da suspensão do juízo seja repetida em todas as questões investigadas, né? E isso aqui, digamos, é evidente, né? O sexto empírico, por exemplo, quando compara a filosofia do Arcesilau, um filósofo acadêmico, chefe da Academia Platônica, com o pirronismo, ele diz que o Arcesilau tem uma doutrina quase totalmente idêntica à doutrina dos pirrônicos, dos céticos pirrônicos. No entanto, ele teve um dogma, um único dogma. E isso basta para o sexto empírico para dizer que o Arcesilau, por mais próximo que esteja, não é um cético pirrônico. Senão as doutrinas seriam idênticas, mas não são idênticas. Quando ele discute o Platão também, olha, o Platão parece muito próximo, mas ele sustentou o dogma, né, a respeito das formas e não sei o quê, e, portanto, não é um cético pirrônico, ele não suspendeu o juízo sobre certos assuntos. Né? É preciso suspender o juízo sobre todos os assuntos. Mais do que isso, esses todos os assuntos, eles envolvem uma espécie de completude. Não é assim, digamos assim, eu investiguei um assunto e nesse assunto eu suspendi o juízo, então eu suspendi o juízo sobre todos os assuntos que eu investiguei, isso é um assunto só. Então eu sou um cético porque eu nunca dei o meu assentimento a doutrina nenhuma. Isso tampouco é suficiente para caracterizar uma pessoa como cética, né? Quando o sexto empírico fala que é preciso suspender o juízo sobre todos os assuntos investigados, isso implica, na concepção dele, sexto empírico,
que todos os assuntos da filosofia tenham sido investigados. Isso para nós pode parecer uma loucura, porque para nós hoje a noção de filosofia é muito amorfa, né? Ela é muito variada, tem filosofia de tudo, além das questões mais tradicionais que a gente conhece, né? Questões de ética, questões de política, de estética, de lógica, né? Epistemologia, a gente também pode falar da filosofia da mente, filosofia da linguagem, tem filosofia da história, tem filosofia da música, filosofia das ciências humanas, né? A palavra filosofia hoje ela é aplicada, né? Filosofia da cultura a tantas coisas díspares, a tantas áreas e conhecimentos do saber que, num certo sentido, para nós hoje perdeu o sentido falar de uma totalidade das questões céticas, mas não era assim na época do sexto empírico. Na época do sexto empírico, a filosofia era muito bem definida. Embora houvesse discussão sobre quantas e quais são as partes da filosofia, uma, duas ou três, se é lógica e física, se é física e ética, né? Se é lógica e ética, se é só a ética, o fato é que ninguém, naquele momento, pensou que a filosofia tivesse mais do que essas três partes. A visão mais completa da filosofia, na época do sexto empírico, talvez a gente possa dizer desde os pré-socráticos até o período helenístico, é que a filosofia é composta de três partes: a lógica, a física e a ética. Portanto, dá para você investigar a filosofia como um todo, porque ela contém três partes, e o que não fizer parte dessas partes não será considerado filosofia, e cada uma dessas partes também tem questões muito precisas, né? Claro que elas podem ir se detalhando, se multiplicando, mas você tem uma estrutura geral. Na lógica se estuda, em primeiro lugar, o critério de verdade, portanto, você discute a noção de critério e depois a noção de verdade. Depois, como é que você chega, alcança na verdade? Bom, por meio de algum tipo de inferência, basicamente dois tipos de inferência, os signos e as demonstrações. Então, a lógica é composta, de maneira geral, de quatro assuntos principais: critério, verdade, signo e demonstração. A física também tem um número razoavelmente definido de questões: causas ativas e causas passivas. Entre as ativas tem Deus e as causas. Desculpa, princípios ativos e passivos, né? Entre esses princípios ativos, Deus e as causas. Os passivos são os corpos, e ligado aos corpos, aquilo que o corpo está ligado: movimento, espaço, tempo, número. Então, você tem lá um certo número de questões que você pode investigar, de tal forma que, em algum momento, você percorre todas as questões da física, e, no caso da ética, você tem o bem e o mal indiferente, e a questão de saber se a filosofia pode oferecer para a gente uma arte de viver, né? E nos ensinar essa arte de viver. E isso, portanto, embora não seja tão pouco, mas também não é uma coisa que tenha seus limites indefinidos, né? Como nós hoje. Então, quando o sexto empírico fala nesse itinerário do cético, né, que em um certo momento ele alcança a suspensão do juízo, eu acho que a gente deve entender sempre, que para se transformar num cético é preciso suspender o juízo sobre todas as coisas. Né? Ele usa essa expressão e, numa certa parte, ele explica o que quer dizer todas. Não é toda e qualquer coisa, é em todas as coisas investigadas, sobretudo em todas as coisas investigadas que dizem respeito à filosofia, porque o ceticismo é uma filosofia e a investigação é basicamente uma investigação filosófica. Eu acho que as coisas são um pouco mais complexas do que isso, mas eu acho que isso já dá uma ideia bastante clara de em que momento uma pessoa pode se considerar cética. É no momento em que ela percorreu as principais questões da lógica, as principais questões da física e as principais questões da ética. E em todas elas, essa pessoa suspendeu o juízo, de tal forma que, tendo percorrido todas as principais questões das três partes da filosofia, ela sistematicamente suspendeu o juízo. E, portanto, ela suspendeu o juízo sobre todas as coisas investigadas pela filosofia. Nesse momento, ela se transforma numa cética. Ou a gente pode chamar essa pessoa de cética,
E agora não resta mais nenhuma questão em que talvez o resultado não seja a suspensão do juízo, mas o resultado seja alguma forma de dogmatismo ou um resultado acadêmico. Pode acontecer isso, né? Eu acho que a pessoa de talento está sempre aberta a esse outro tipo de experiência intelectual e, portanto, alcançar um outro resultado, né? Acho que mesmo depois que uma pessoa se torna uma cética, ela também está aberta a rever a sua posição, porque ela continua investigando. Por definição, o cético persiste na investigação, e se ele persiste na investigação, pode ser que depois o resultado mude. O resultado deixe de ser uma suspensão do juízo sobre todas as coisas. Veja, então, mais uma vez, para insistir, não bastam suspensões do juízo particulares sobre esse ou aquele assunto ou sobre essa ou aquela área da filosofia. É preciso uma suspensão do juízo sobre cada uma das questões em todas as áreas, de tal forma que se configure uma suspensão do juízo sobre todas as coisas investigadas pela filosofia, né? Mas isso talvez não seja suficiente para o senso empírico para dizer que uma pessoa se tornou uma cética, porque, mal ou bem, né, esse princípio do causal do ceticismo, essa origem que motiva o ceticismo, que é eliminar uma perturbação, coloca um objetivo nessa trajetória. Tem um rumo nesse itinerário todo que eu escrevi. E o rumo não é a suspensão do juízo, o rumo é a imperturbabilidade, eliminar a perturbação inicial ou, se a gente quiser, a tranquilidade que sobrevém depois dessa suspensão do juízo sobre todas as coisas, né? Que aparece a expressão que aparece claramente em 1:31 e 1:205. Né? Então, e essas passagens, sobretudo a 1:31, deixa claro que quando ele está falando de suspensão do juízo, ele está sempre pensando a suspensão do juízo sobre todas as coisas. Porque, num certo sentido, o que produz a tranquilidade? Se eu tenho a lógica, a física e a ética, eu tenho várias questões em cada uma dessas áreas, e eu suspendi o juízo sobre algumas questões nessa área, algumas questões naquela área, mas a terceira área eu ainda não investiguei, nem todas as questões das duas primeiras áreas, ainda estou investigando. Eu ainda estou perturbado, eu ainda não tenho um resultado, ainda não tenho essa suspensão universal do juízo. Eu continuo querendo saber algumas coisas que eu ainda não investiguei, porque não dá tempo de investigar tudo ao mesmo tempo. A filosofia é um negócio difícil, complexo, que leva anos. Essa investigação inicial, né, leva que nem um curso de graduação, leva 4, 5 anos para você fazer uma investigação inicial na filosofia. Não leva menos tempo do que isso. Não adianta apressar. Né? Ao contrário, né? O grande problema na filosofia é quando você quer apressar isso e tomar uma decisão precipitada. Então, são anos de estudo até essa suspensão universal do juízo, essa suspensão sobre todas as coisas. Né? E então a ideia do sexto empírico é que a imperturbabilidade ela só é alcançada depois que a gente suspende o juízo sobre todas as coisas. Eu acho que não é correto de dizer que eu suspendi o juízo sobre um assunto e fiquei um pouquinho tranquilo. Aí eu suspendi o juízo sobre outra coisa e fiquei mais um pouquinho tranquilo. Depois foi uma terceira e uma quarta coisa e aos poucos a minha tranquilidade foi crescendo. Eu já interpretei dessa maneira. Eu já pensei assim, hoje eu tenho a impressão que, na verdade, o que importa para o sexto empírico é o seguinte: ter essa suspensão do juízo sobre todas as coisas e a tranquilidade ou a imperturbabilidade que ocorre para o cético, ela é produzida por essa suspensão do juízo sobre todas as coisas. Né? Eu acho que não é de grão em grão que a galinha enche o papo, eu acho que a coisa é trabalhada no atacado. Porque para se transformar num cético, é preciso de uma suspensão do juízo sobre todas as coisas, alcançar essa tranquilidade que caracteriza o cético em oposição à perturbação inicial, uma perturbação até aumentada no caso dos dogmáticos, ela só ocorre quando você tem a suspensão universal do juízo. Né? Então, eu acho que para o sexto empírico, né, um primeiro efeito, né, o efeito imediato da suspensão do juízo sobre todas as coisas é essa imperturbabilidade.
que é o que ele buscava desde o começo. Portanto, é preciso entender isso. Agora, se discutiu muito se de fato essa tranquilidade, né, se esse objetivo que o sexto empírico coloca é de fato essencial ao pirronismo ou não. Vários filósofos pensam que não, né? Por exemplo, o Porchat no Brasil pensava isso. O Porchat dizia que isso era apenas uma característica, um aspecto psicológico do período helenístico e que os céticos posteriores não precisam buscar a tranquilidade. Quer dizer, essa motivação psicológica da perturbação e da eliminação da perturbação não são lá muito importantes. Essa opinião já existia na época do sexto empírico, e o próprio sexto empírico, em 1.30, faz referência a alguns céticos notáveis que diziam isso, que diziam que, na verdade, o objetivo do ceticismo é a suspensão do juízo e não é, quer dizer, eles não afirmavam que não é a tranquilidade, mas eles diziam que era a suspensão do juízo. É isso que busca o cético, né? E não tanto essa coisa psicológica como a tranquilidade. O sexto empírico só nota isso, não concorda nem discorda, aparentemente ele não aceita isso, né? O que ele aceita mesmo é que a ataraxia, isso é, a imperturbabilidade, é que é o objetivo do cético, né? Então, para interpretar o sexto, é preciso reconhecer que isso é essencial para o sexto empírico, embora para outros céticos não seja, né? Bom, além dessa suspensão do juízo sobre todas as coisas e dessa imperturbabilidade específica que resulta única e exclusivamente quando se suspendeu o juízo sobre todas as coisas, há um terceiro ponto de vista para a gente pensar quando que uma pessoa se torna cética, né? E aqui eu vou falar de dois pontos agora, e aqui os dois são explícitos do sexto empírico, né? Por exemplo, né, a gente investiga filosoficamente, faz essa investigação inicial, né? Somos uma pessoa de talento, gastamos anos investigando a filosofia para ver se a gente descobre a verdade nas suas diversas áreas. E em que momento uma pessoa se reconhece como cética? Em que momento? E a gente poderia colocar essa pergunta de outra maneira. Em que momento uma pessoa pode pertencer à escola cética? Porque há uma escola cética e o sexto empírico era o chefe dessa escola cética, que tinha provavelmente uma estrutura, um lugar, né? Talvez alguma hierarquia, professores, as pessoas entravam, estudavam com o sexto empírico, com outros céticos que pertencessem à escola, né? Em que momento uma pessoa, então, seria um membro da escola cética, né? Reconhecendo-se como cética já, né? Eu acho que o sexto empírico dá uma resposta para isso em 1.17 dos esboços pirrônicos. Quer dizer, existe uma escola cética, né? Ou pertencer a uma escola cética é seguir uma certa razão, uma reta razão, que vai nos indicar como viver corretamente, e essa razão indica para nós como viver corretamente quando a gente age de acordo com as coisas que aparecem, e ao mesmo tempo essa reta razão, na filosofia, ela vai nos levar à suspensão do juízo. Certo? Eu já comentei que, de outro ponto de vista, que para mim é isso que permite unificar o pensamento cético-pirrônico como um todo, é justamente 1.17. Aqui eu estou apresentando um outro aspecto dessa passagem, né? Que, isto é, uma pessoa se transforma numa cética quando ela segue essa determinada razão. Quer dizer, num certo sentido, a pessoa de talento, ela sempre foi racional. Ela sempre exercitou a sua racionalidade. Ela foi examinar os argumentos da filosofia. Se as irregularidades que se apresentam no mundo a incomodou, é porque ela não sabia qual era a verdadeira. Portanto, é um conflito entre as nossas aparências, né? Um conflito entre como o mundo aparece no mundo,
que depende de uma concepção de quem está preocupado com a verdade e percebe que o conflito entre as aparências implica que se uma é verdadeira, as outras são falsas, não podem ser todas verdadeiras ao mesmo tempo, e que ela se põe a investigar. Isso ela tem uma postura, uma atitude racional diante dessa perturbação e desse conflito entre essa irregularidade entre as coisas no mundo. Então, e a própria filosofia ela é argumentada, então, desde o princípio há uma atitude racional da pessoa de talento, mas, no entanto, agora, em 1.17, quando essa pessoa, então, suspende o juízo sobre todas as coisas e alcança essa tranquilidade que resulta da suspensão do juízo sobre todas as coisas, tem um outro, digamos assim, resultado dessa investigação inicial, que é, em algum sentido, essa descoberta da razão cética, ou que a reta razão é a razão cética, que orienta um certo tipo de vida, que é uma vida sem dogmatismo, e, ao mesmo tempo, na filosofia, é uma razão que mostra como o exercício pleno da racionalidade humana conduz à suspensão do juízo, né? Então, quando é que uma pessoa integra a escola cética, para a gente possa dizer, olha, essa pessoa agora pertence à escola cética, e quem pertence à escola cética é o cético, é uma pessoa que dispõe desses tipos de raciocínio, né? Raciocínios que permitem ela a viver bem e corretamente, levar uma vida tranquila, sem perturbações, na medida do possível, a gente vai ver depois, mas também uma razão que mostra para ela que ela vai suspender o juízo, né? Nos assuntos da filosofia. E aqui eu queria insistir um pouco mais nessa ideia, porque não só eu falei da racionalidade dessa pessoa de talento que depois ela suspende o juízo e vira cética, mas então eu queria dizer o seguinte, ela ficou investigando filosoficamente durante anos. A investigação filosófica não é algo que você entra num laboratório e pergunta algo para a natureza, em 15 dias, 2 meses, a natureza te responde com uma série de experimentos. Não é assim. É preciso pensar muito e pensar bastante, com profundidade, com maturidade, com calma, durante muitos anos. E a pessoa continua vivendo ao longo desses anos. E enquanto ela não tem nenhum resultado, isso é, não tem nenhum dogmatismo, mas também não tem nem a suspensão do juízo e também não tem a afirmação negativa, né, dos acadêmicos, mas, sobretudo, isso, a pessoa continua vivendo a sua vida sem ter nenhuma opinião filosófica, né? Então, embora não seja um cético, você pode dizer que a situação dessa pessoa de talento que está investigando a filosofia, é, em certo sentido, já uma vida adoxastos. Não é a vida adoxastos do cético, porque essa pessoa ainda não é cética, ela nem tem consciência que ela é cética, nem aceitaria que ela é cética, porque ela ainda está fazendo a sua investigação, ainda não chegou em um resultado, ela não chegou na suspensão do juízo sobre todas as coisas. E, no entanto, ela vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, e quando ela vira cética, ela pode olhar para trás e reconhecer, agora sim, né, que então, num certo sentido, eu estava vivendo bem, né, sabia que estava vivendo bem, mas agora eu posso propor que uma vida mais ou menos nesses moldes em que a gente vai fazendo as coisas, né, porque quando essa pessoa de talento está investigando filosofia, ela acorda de manhã, ela toma café, ela vai até a biblioteca, ela conversa com as pessoas, ela almoça, ela volta para a biblioteca, ela vai passear, ela janta fora. Ela faz todas essas coisas. Ela não estuda 24 horas por dia. Bom, quando ela se transforma uma pessoa cética, ela pode continuar vivendo dessa maneira, só que agora ela vai viver dessa maneira iluminada por uma espécie de reflexão ou raciocínio cético que transforma essa maneira de viver na boa maneira de viver, né?
Não quer dizer que ela vai continuar fazendo tudo exatamente igual a antes ou que ela vai pensar tudo exatamente igual a antes. Eu acho que isso é um exagero. Mas, de alguma maneira, a vida proposta por essa razão cética, ela é razoavelmente convencional, né? Eu acho que isso é bem explícito do sexto empírico, né? Se vocês estiverem pensando, mas isso é muito conservador, o que o sexto empírico está querendo dizer um pouco é o seguinte: se você vai num restaurante jantar fora, você se veste, você não vai pelado, né? Se a gente vivesse uma sociedade onde todo mundo andasse pelado, talvez a gente pudesse ir pelado jantar num restaurante. Mas, dados os nossos costumes, a gente vai no restaurante vestido de certas maneiras, né? É isso, né? A gente faz em boa parte das nossas vidas o que as pessoas costumam fazer, mas isso não quer dizer que a gente vai fazer, que o cético vai fazer tudo que as outras pessoas fazem, porque as pessoas muitas vezes fazem coisas na sua vida porque elas são dogmáticas, porque elas têm certos dogmas. Essas coisas o cético pode parar de fazer, ele pode deixar de fazer, né? Por causa da atitude crítica dele diante desses dogmas, né? E mais, quer dizer, o cético, se essa pessoa de talento ela foi racional desde o começo, né? Ao se perturbar porque ela estava usando a sua razão e ela deu uma resposta racional de buscar a filosofia e ela investigou os argumentos e as razões que se aduzem de um lado ou do outro para tentar descobrir a verdade, é então por meio desse raciocínio, dessa atitude racional, que então essa pessoa de talento chega, por meio do uso da razão, à sua suspensão do juízo, né? Então, existe uma racionalidade também. Eu descrevi até aqui como um processo causal, como uma sucessão de eventos onde um causa o outro. O que eu estou sugerindo agora é que, se há essa razão cética, e a razão cética é o que conduz o cético, não mais a pessoa de talento, mas agora o cético, à suspensão do juízo, é porque isso é o correto. De alguma maneira, a pessoa de talento que chegou a suspensão do juízo sobre todas as coisas como seu resultado é a pessoa que exercitou mais plenamente a racionalidade. Os dogmáticos não teriam exercitado, segundo o sexto empírico, a sua razão plenamente, né? O exercício racional ficou aquém do que elas poderiam fazer em algum sentido, né? Então, eu acho que essa razão cética não é algo assim que se cria do nada, depois que a pessoa passa por tem essa experiência intelectual que eu descrevi no itinerário cético. Ela não é criada do nada, ela vem tanto da vida que essa pessoa levava antes e que levou durante a sua investigação filosófica, ela também deriva, em boa parte, desse exercício de uma racionalidade que não era cética no começo, mas que agora ela é uma racionalidade cética, porque, de alguma maneira, o cético vai explicar para a gente que tipos de raciocínio são esses que nos levam à suspensão do juízo e que foram aquilo que ele fez de uma maneira assim, espontaneamente, mas agora que essa pessoa se pertence a uma escola cética, ela pode então explicar e ter consciência desses procedimentos racionais que levam à suspensão do juízo, né? E para encerrar hoje, eu queria falar de um último ponto, que eu comentei bastante 1.17 agora de uma outra perspectiva, eu queria comentar o 1.11, porque se nós estamos falando de uma pessoa que era talentosa e se interessou pela filosofia, investigou a filosofia e se transformou numa cética, há uma definição de cético? O sexto empírico dá uma definição de cético. Em 1.11 ele diz quem é o cético, né? Então, se alguém satisfizer a definição de cético apresentado no 1.11, né, dos esboços, então a gente vai saber que naquele momento uma pessoa se transformou numa cética, né? Qual é a definição do sexto empírico? Bom, ele diz que o cético é quem tem uma habilidade para construir oposições de tal maneira, e aqui vem a peculiaridade da habilidade, eu acho que isso é fundamental, quer dizer, não é construir qualquer oposição, porque, no certo sentido, todos os dogmáticos constroem oposições, né? O dogmático, o estoico contra o epicurista contra o aristotélico contra o platônico contra o democritiano, o heraclitiano, e assim por diante, quer dizer,
construir oposições é algo que todo filósofo faz. Faz parte da investigação filosófica trabalhar as oposições. No entanto, a oposição, tal como ela é trabalhada no interior do ceticismo, é uma oposição que leva a um equilíbrio entre os dois lados. Então, o cético é aquela pessoa que tem a habilidade de construir oposições de tal modo que os dois lados se equilibrem, né? A equipolência, que tenham forças iguais e contrárias, tais que elas se anulam, para produzir a suspensão do juízo e finalmente chegar à tranquilidade. Se uma pessoa tiver essa habilidade, ela é cética. A habilidade do dogmático é diferente. Por quê? Porque o dogmático tem a habilidade de construir oposições de tal forma que um lado vai parecer mais forte ou superior ao outro. Então, se uma pessoa é aristotélica, ela vai aprender na escola peripatética que os argumentos do Aristóteles são melhores, mais fortes do que os argumentos das outras filosofias. E ela vai aprender a construir esse conflito entre as diferentes escolas filosóficas de tal maneira que os argumentos do Aristóteles sejam mais fortes que os outros e que as críticas dos outros sejam mais fracas do que as respostas do Aristóteles. No caso do ceticismo, isso não acontece, né? Porque há uma espécie de equilíbrio. Quer dizer, a filosofia aristotélica ela é tão forte quanto as outras, né? As objeções à filosofia aristotélica são tão fortes quanto as respostas do Aristóteles, nem mais forte nem mais fraca, né? E isso envolve uma habilidade. Então é preciso enfatizar a ideia de habilidade, faz parte da definição do ceticismo, mas também é justamente o cético aquele que tem essa habilidade, né? Bom, eu vou encerrar por aqui e a próxima conferência eu vou tratar justamente desse tema da relação entre, de um lado, a habilidade e, de outro lado, uma racionalidade, porque muita tinta rolou sobre essa questão, né? Muita gente acha que se você chega à suspensão do juízo de maneira racional, não tem habilidade. E se você chega à suspensão do juízo pela habilidade, então se trata de uma relação causal e não de uma relação racional. Esse eu vou comentar então na próxima conferência, né? Insistindo muito então agora nesse aspecto da razão cética, que é de conduzir à suspensão do juízo. Tá bom? Então nos vemos na próxima. Obrigado pela atenção. Tchau.